Programa Consciência Espírita, recebendo com muita alegria a presença de Humberto Fabre, que daqui a alguns instantes vai dar o seu recado sobre reencarnação. Reencarnação e família. Agora, eu tenho um recadinho muito importante para você que está em casa. Assista a peça Herdeiros do Novo Mundo. Queremos mandar um grande abraço ao nosso companheiro Marco Nicolato, amigo da nossa federação, que está no Teatro União Cultural, pertinho da Avenida Paulista, na rua Mário Amaral 209, pertinho do metrô Brigadeiro. A peça Herdeiros do Novo Mundo está aos sábados às 6h30 da tarde e aos domingos às 6 horas da tarde. Mas, Humberto, se você for assistir a peça, liga antes, porque de repente chega lá, a casa está lotada, e você vai ficar bravo comigo. Anote o telefone, por favor. Operadora 11, nós estamos em São Paulo, o teatro fica em São Paulo, 5641-4491. Um grande abraço também, nós queremos mandar nesse instante aos nossos companheiros do Diário de São Paulo, que empenhados no diálogo interreligioso, estão publicando a coluna Religião, onde se encontra o nosso companheiro, o Padre Marcelo, falando, trazendo mensagens católicas a todos nós, mensagens belíssimas, o Bispo Valdir, falando aos evangélicos e a todos nós, e esse seu amigo que escreve aos espíritas e aqueles que estiverem interessados em conhecer a doutrina espírita, trazendo pequenas histórias com o fundo espírita. E olha, enquanto nós estávamos aí no intervalinho dos comerciais, o Humberto Fabre, aqui presente, se comprometeu a me ajudar na coluna, mandando algumas histórias. Não é, Humberto? Com certeza, será um prazer. Humberto, reencarnação e família. Humberto, família, célula máter da sociedade. É lá que começa, e tem um companheiro nosso na federação que ele usa uma expressão italiana que remete à cozinha, o imbróglio, né? É ali que começa a desenovelar os mistérios que envolvem as nossas dívidas espirituais, os nossos comprometimentos de existências anteriores, já que a vida é uma só. Sem dúvida. A questão do imbróglio não é uma exclusividade, porque nós temos reuniões de espíritos onde o princípio do bom relacionamento existe. O que é uma confusão que se faz, e quando nós citamos no primeiro bloco aquele pesquisador da Duke, que recentemente desencarnado, cerca de 3 a 4 anos, que é o Dr. Joseph Ryan, ele foi, através da família, também pesquisar a questão de relacionamentos, porque pesquisava cientificamente os aspectos reencarnatórios. Na realidade, tanto em uma ponta quanto na outra, as questões de uma família se relacionar muito bem e estar nitidamente, serem espíritos, se posicionarem e serem espíritos amigos de muito tempo, a confusão, por vezes, está em como interpretar o que é uma família dita espiritual, ou seja, de espíritos que se relacionam bem há muito tempo, o que é essa condição em relação, por vezes, a alguns processos de reajustes. Nós podemos estar com espíritos amigos de longa data, de muitos séculos, etc. Claro que essa família se amplia, porque qual é a nossa família? Se não a humanidade, não do planeta, mas a humanidade toda a criação de Deus é a família cósmica. Com certeza. Porém, ainda estamos num processo de aprendizagem, como dissemos há pouco, e naturalmente, Afonso, nós podemos ser da mesma família, temos um relacionamento muito bom, mas isso não vai fazer com que você perca ou eu perca, nós percamos a nossa individualidade. Você tem determinadas preferências, né, e gosto sobre um aspecto ou outro que não necessariamente seja semelhante. Porém, nós, na grande maioria, nos combinamos, mas não necessariamente pensamos da mesma maneira. O mesmo exemplo serve para os amigos. Nós temos amigos que, claro, eles têm algumas preferências. Na grande maioria nós estamos juntos, mas nós temos situações onde, por vezes, analisamos de forma diferente. Então, o fato de estar em uma mesma família, e essa família, aliás, ser uma família espiritual, não significa que as criaturas pensem e adotem as mesmas posturas. É claro que nós vamos, por vezes, não discutir no sentido de nos engalfinharmos, de criarmos
temos situações de luta, absolutamente, mas nós podemos debater determinados aspectos, mesmo tendo um relacionamento gigantesco. Na prática, como é que isso funciona? Porque nós estamos, entre as correspondências, os e-mails que nós recebemos muitos comentários dizendo assim: eu não consigo me comunicar com meu filho adolescente, eu tenho uma filha que não entende o que eu digo, e de repente isso acaba dividindo até o próprio casal. Então eu enxergo assim, Humberto, é interessante que a gente deixe claro para os amigos que estão em casa que nós estamos no lar nos reencontrando. E eventualmente nós estamos nos reencontrando com os nossos desafetos. Ou com os afetos. Ou com os afetos, não é? Porque só os des, né? Mas você veja, nós que temos muitos filhos, de repente, entre um deles, tem aquele que você pensa alguma coisa e ele já se adianta, como se tivesse recebido aquele pensamento. E tem outro já mais distante de você. É o que você disse, as afinidades, as sintonias. Mas como fazer para conciliar essas distonias, Humberto? Não existe outra terapia, não é, Afonso, que não seja a do amor. A do amor, isso. E Jesus veio e nos exemplificou em relação à sua própria família. Nós não podemos esquecer que, dentre os irmãos de Jesus, alguns deles não o aceitavam. Não só não aceitavam o seu posicionamento, como a sua missão. Em determinados momentos pensaram interná-lo ou aprisioná-lo porque achavam que ele havia perdido o juízo. Veja, e Jesus nos mostra uma sua postura, uma postura de filho, de irmão, em todos os aspectos, valorizando a família, apesar das opiniões divergentes. Então, na realidade, o que nós precisamos exercitar dentro da família, dentro do lar, é a mesma coisa que nós procuramos, e aí André Luiz, espírito, através da mediunidade de Chico, é muito feliz, num livro objetivo, simples, mas muito interessante, que é o Sinal Verde, que ele vai nos orientar, ou sugerir o que é melhor, para que nós tratemos os nossos familiares como nós tratamos as visitas, aquelas que nós gostamos, né? Não aquela que nós colocamos a vassoura atrás da porta. As inconvenientes. Aquela que nós gostamos. Aquelas que aparecem na hora do almoço ou do jantar. Veja que, novamente, ele nos remete, esse espírito, como nos exemplos que nós citamos de Jesus, eles nos remetem à terapia do bom relacionar-se, não é? À terapia do amor. E isso nasce em pequenos momentos, dos pequenos gestos e da conversa que é, por vezes, sem sombra de dúvida, difícil em determinados casos. Mas é a postura, é a maneira de olhar, né? É o olhar com menos censura, é a paciência no conversar, a paciência no ouvir, né? Ou por vezes, por que não dizer, o silêncio, que por vezes ele funciona muito bem. Não necessariamente nós temos que opinar ou temos que nos posicionar sobre este ou aquele item. Por vezes a pessoa só precisa ser ouvida, nada mais. Humberto, a pessoa ser ouvida. Ouvir, a gente sempre aprende que é uma arte. E olha, eu tenho que lembrar o amigo que está em casa, o Humberto, durante mais de 20 anos, ouviu de perto, ele que conviveu com o Chico Xavier, ouviu palavras de muito amor, de muito carinho. Gostaria que você comentasse aqui conosco, no programa de hoje, Humberto, o amor do Chico Xavier por todos aqueles que o recebiam, porque ele tratava a todos como se fossem membros da sua família. Sem sombra de dúvida. E não necessariamente, voltando ao aspecto da família, ele não tenha sofrido dentro do próprio lar os inconvenientes. Sim, os inconvenientes de uma irmã e um irmão que não entendiam a sua missão. Se uma parte da família entendia, o próprio pai de Chico demorou muito tempo para aceitar a própria condição da mediunidade. Se bem que era uma boa pessoa. Na realidade, o Chico, não colocando nenhum processo de endeusamento, era exatamente a expressão do Evangelho de Jesus, ou seja, era a materialização dos ensinamentos do Cristo. Claro que nós temos outros exemplos em outras religiões, em todos os continentes nós encontramos exemplos, né? Não é só na doutrina espírita. Claro.
mas nós verificamos que o que mais nos chamava a atenção era exatamente o exercício do amai-vos uns aos outros. E dentro do seu próprio lar, com quem nós tivemos oportunidade de nos relacionar com os familiares de Chico, não pensemos nós que tudo era uma maravilha, né? Que não haviam oposições, e eram contornadas através de muita paciência, de muito respeito, né? E acima de tudo do exercício do bom relacionamento, né? Do exercício do amor, como dissemos até há pouco. E com que carinho o Chico nos recebia. Aqueles que tiveram a oportunidade, que eu guardo no meu coração, de partilhar uma refeição com ele, ouvir de pertinho assim as suas lições, são impressões que a gente guarda em nosso coração. Chico Xavier, o mineiro do século, o médium que nos serve de exemplo no exercício da mediunidade com Jesus. Para você que está chegando agora, que está passando aí pela TV Mundi, a nossa alegria, a nossa satisfação em poder contar com a sua audiência. Nós estamos conversando sobre a reencarnação com o nosso companheiro de federação, Humberto Fabre. Daqui a pouquinho a gente volta, mas não sem antes, não é, Humberto? Aproveitar para reafirmar, reiterar o nosso convite. Nesse domingo, a Federação Espírita do Estado de São Paulo espera por você. E eu nem vou dizer que a Federação está com as portas abertas, porque nós vamos estar na rua, não é, Humberto? Nós vamos estar na rua com a festa típica francesa de Allan Kardec, na Rua Maria Paula, agora é sem número, porque é a rua toda. Daqui a pouquinho a gente volta.